Olá a todos, esse é o canal do Instituto Newton Sebraga, em que eu, Newton Sebraga, e também nossos colaboradores, apresentamos coisas da eletrônica, coisas do mundo da eletrônica. Novidades, informações importantes, estudos de circuitos, análise de circuitos, matemática, física, história e tudo mais que possa interessar a vocês que são do mundo da tecnologia. Nosso tema de hoje é neutralização. E ele veio de um vídeo que nós assistimos na internet, nos muitos canais de vídeos de eletrônica, em que se mostrava um circuito em que havia lá um capacitor que interligava a saída de uma etapa de FI de um radinho à sua entrada. E o comentarista, que estava analisando aquele circuito, falou das bobinas de FI, falou do transistor, falou dos resistores de polarização, da sintonia da etapa em 455 kHz, mas quando chegou naquele componente, aquele capacitor, ele simplesmente declarou, e aqui nós temos um capacitor que é ligado entre a saída e a entrada, mas que não interessa muito, a gente nem sabe para que serve, A gente tem dúvidas a respeito da sua função. E aí que temos um problema. É a neutralização que poucos conhecem e que poucos levam em consideração quando fazem um projeto ou uma montagem e que é importantíssimo. Vamos analisar. A neutralização, ela veio do fato de que as válvulas, lá nos velhos tempos, elas apresentam uma capacitância entre os eletrodos, entre a grade e o anodo, entre a grade e o catodo. Exatamente como ocorre hoje com os transistores. Eles têm uma capacitância, Quando a gente estuda o transistor, a gente mostra que eles têm uma capacitância entre a base e o coletor, base e emissor, e entre o coletor e o emissor. Essas capacitâncias parasitas, elas tendem a estabilizar o circuito, porque o sinal pode passar através deles e se realimentar. Então, o que acontece? O circuito torna-se instável. Então, lá pelos anos 20, os rádios, eles não tinham aquela tecnologia do superheteródino como a gente tem hoje. Como é que era um rádio de válvula naquela época? Tinha-se uma etapa detetora, e aí o pessoal ia acrescentando etapas de amplificação até o som ficar bom. Então, às vezes, tinha 4, 5 etapas de amplificação com válvulas triodos, uma atrás da outra, e o ganho ia aumentando. O sinal ia ficando mais forte, o sinal ia ficando mais forte, e chegava uma hora que ele estava tão forte que ele instabilizava o circuito. E aí, quando você sintonizava uma estação mais forte, ele começava a dar apito, ele começava a distorcer, ele começava a ficar instável, quer dizer, fugia a estação, e era um problema. Então, nessa época, em 1922, surgiu um engenheiro que encontrou a solução. O engenheiro chamava-se Louis Hazeltine. Esse engenheiro, ele fez o seguinte, ele descobriu que se você realimentasse o sinal da saída da etapa para a entrada, ele cancelava o ruído e a instabilidade. Ele neutralizava aquele problema que havia naqueles rádios. E assim, com um grande alarde, ele lançou no mercado um receptor chamado Neutrodino. Nós vamos fazer uma viagem no tempo para conversar com ele a respeito do Neutrodino. Então o rádio dele não tinha esse problema. É lógico que não durou muito, porque depois o Armstrong inventou o superheteródino, E aí o neutrodino deixou de existir. Mas a neutralização ficou. A neutralização hoje é necessária. Quando a gente tem um circuito que trabalha com sinais de radiofrequência, com um sinal de alto ganho, a gente precisa pensar na neutralização, como você vê aí no slide, em que tem uma válvula triodo, em que existe uma capacitância entre a placa e a grade. Se essa capacitância não for neutralizada, o circuito pode se instabilizar e oscilar. Isso que dá problema em alguns radinhos, quando você tenta ajustar as bobinas de FI e, de repente, quando ele fica no ponto certo, ele fica instável, ele oscila, por causa dessas capacitâncias. Mas se ele tiver uma capacitância entre a saída do circuito e a entrada, mas de uma forma um pouquinho diferente, como mostra aí o slide, você vai ver que esse circuito, esse problema não aparece. As instabilidades são neutralizadas. E isso também ocorre com transistor, certo? Se você tem um radinho de transistor, Se você colocar um capacitorzinho entre a etapa de saída, a saída da etapa de FI e a sua entrada,
Esse capacitor neutraliza os problemas de oscilação e de instabilidade. Então, esse é um capacitor de neutralização. A gente também pode usar isso em circuitos de áudio, como você tem aí mostrado, que nós temos um amplificador de áudio e nós temos lá um capacitor cuja função é justamente evitar essas instabilidades, é fazer a neutralização, evitando que aquele transistor de alto ganho que tem ali, que é o pré-amplificador, oscile, né? Senão o circuitinho fica instável. Então, nos receptores comerciais, hoje, nós temos aí os capacitores de neutralização. Se você pegar um radinho transistor, certo, que ainda tem muitos à venda por aí, né? Você vai ver que entre as etapas de saída e entrada das FIs, existem capacitorzinhos que são para a neutralização. E aí uma característica. Esses capacitores são pequenininhos, são capacitores da ordem de poucos picofarads, né? Então, aparentemente, é simples você ter esse capacitorzinho lá, ele não é grande. Tem até uma característica desses capacitores que tornam ele muito interessante, que já trouxe dor de cabeça para alguns técnicos do passado, ou mesmo do presente, que não sabem. Como eles são capacitores muito pequenininhos, eu não preciso ter um componente físico. 2 pedacinhos de fio enrolados, o que a gente chama de gimmick, eles formam um capacitor de baixa capacitância, um PF. Então, às vezes, eu tenho lá no radinho 2 fiozinhos enrolados, que são ligados uma ponta na saída e a outra na entrada. E as duas extremidades físicas são livres, ele é um capacitor, conforme mostra a figura. Aquilo lá é um gimmick, é um capacitor de neutralização que evita instabilidade do circuito. Em alguns casos, pode ser até um fiozinho só. Você liga na saída um fiozinho aí de uns 3, 4 centímetros e você enlaçando ele, aproximando da placa de circuito impresso, ele com a sua capacitância ele já dá a realimentação. Então esse fiozinho ele é um capacitor, vamos dizer, virtual, né? Já teve muita gente que abriu um radinho para consertar, falou, ih, mexeram aqui, soldaram um fiozinho, mas não ligaram ele a nada, então ele não serve para nada e cortam. Resultado, o radinho fica instável, ele não consegue mais ajustar. Na hora que ele consegue o ajuste da RFI, o radinho começa a apitar. Então, aquele capacitorzinho que você vê lá nas etapas de RF, nas etapas de áudio, ligando a entrada com a saída, ele tem uma função importante. Ele é o capacitor de neutralização. Ele evita que as harmônicas de alta frequência realimentem o circuito e fazem com que ele oscile. De repente o radinho começa a emitir ruído, começa a emitir sinal, começa a emitir interferência. Ele evita a instabilidade, que quando vem um sinal mais forte ele consegue amortecer uma eventual oscilação. Então essa é a função do capacitor de neutralização. Não pensem que aquele capacitorzinho que está lá não serve para nada. Serve sim, e é muito importante, a ponto de que se você tirar ele fora, você pode ter sérias dores de cabeça com o funcionamento do seu circuito. Voltaremos oportunamente com novas dicas de tecnologia eletrônica, como essa que eu dei agora.